Quem não pegou papel e caneta, por favor, pegue, porque vai ter bastante exercício para a gente fazer junto, para vocês anotarem, para fazer depois, porque é bem importante a prática, né? Pouca teoria, muita prática, para começar 2025 muito bem. Então, por que eu escolhi fazer a live hoje? Porque eu sei que muita gente já começa o ano desistindo do que colocou de intenção no dia 31, né? Todo mundo vai, faz seus pedidos, suas mentalizações, de acordo com a sua religião, pula 7 ondas, faz muitas coisas, mas o que acontece é que ao longo dos dias, antes do dia 10, como eu falei na última live, as pessoas já desistem. Esquecem o que colocaram de intenção no dia 31. Porque liberte-se. Eu gosto muito dessa palavra, tenho até uma mentoria com essa palavra chamada liberte-se. Porque o que eu aprendi? Que a gente que precisa se libertar das nossas crenças, dos nossos medos, de tudo que a gente acumulou ao longo da vida, com a ajuda de terapeutas, facilitadores de constelação familiar, coaches, mas a gente que precisa se libertar. Então, esse é o motivo de estar chamando essa live de Liberte-se. Então, como que eu quero começar fazendo uma pergunta. Quantos de vocês fizeram as mesmas coisas, colocaram todas as intenções no final de 2023 e foram esquecendo ao longo dos meses de 2023? Foram deixando de lado, na correria do dia a dia, esqueceram seus objetivos, foram esquecendo do que tinham colocado como intenção, seja ganhar dinheiro, um novo relacionamento, trocar de emprego, o que foi esquecendo em relação à saúde mental, física e emocional, que foram deixando de lado. Porque eu sempre fazia isso, e logo, quando chegava no final do outro ano, eu culpava sempre alguém, eu não entendia que a culpa era minha, ou melhor, a responsabilidade era minha. Então, para que isso não aconteça em 2025, hoje eu vou dar algumas dicas, vamos fazer alguns exercícios para que isso não aconteça com vocês em 2025, para que vocês venham mais preparados. Então, a live está dividida em 3 ciclos, como eu informei no grupo do WhatsApp, e vou responder todas as perguntas que vocês me mandaram já de antemão. Já agradeço todas as perguntas, que é bem importante as perguntas. Claro que vocês também vão poder fazer as perguntas. Então, o primeiro ciclo é identificar o que não te serve mais. O que aconteceu em 2024 que te atrapalhou? Que padrão se repetiu durante o ano? E nem precisa ser só 2024, tá? Que se repetiu em 2023, 2022. O que vem se repetindo? Vou dar um exemplo meu para vocês entenderem. Há muitos anos atrás, quando eu nem imaginava ser facilitadora de constelação familiar, quando eu fui nessa busca, acho que foi em 2007, 2008, mais ou menos por aí, os meus relacionamentos sempre começavam e terminavam do mesmo jeito. E eu não entendia por que isso sempre se repetia. Eu tinha o mesmo tipo de colegas de trabalho, o mesmo tipo de amigos, o mesmo tipo de chefes. Tudo se repetia, ia se repetindo, e eu não entendi o porquê. Então eu quero que você pense o que vem se repetindo na sua vida. Porque a primeira coisa é se libertar desse passado. O que você precisa se libertar? Então eu quero que vocês anotem agora na folhinha de vocês, para fazer depois esse exercício, que é o seguinte: vocês vão pegar a folha de vocês, fazer uma divisão assim no meio, em 2 colunas. De um lado, você vai pôr assim, o que não deu certo, o que te travou, o que aconteceu na sua vida em 2024, se você quiser colocar dos anos anteriores também, o que vem te travando, que não deixa você avançar, que não deixa você ter a sua casa própria, aquele relacionamento dos sonhos, trocar de carro, fazer mais dinheiro, empreender, ter um trabalho que te realize. O que vem te travando, o que você imagina que vem te travando? Você tem medo, você procrastina, o que vem te frustrando, o que você sempre está empacado, sempre pedindo e nunca acontece na sua vida. Então você vai pôr de um lado na sua coluna, tá? Do outro lado, o que você pode fazer para evitar isso?
que hábitos você pode adquirir, que rotinas você pode incorporar, o que você precisa eliminar da sua vida. Então, tudo que você precisa eliminar para que isso não aconteça em 2025, para que você já se previna, tá? Então, de um lado, tudo que vem te atrapalhando, tudo que você não consegue, você acha que vai conseguir e trava. Do outro lado, como você pode superar isso? Que conhecimento você precisa adquirir? Quem pode te ajudar? Que livros você precisa ler? O que você precisa estudar? Tudo que pode fazer com que você supere esse outro lado. Então, esse é o primeiro ciclo. Se libertar do passado. Pode ser um sentimento? Pode. Tá? Eu tenho muita raiva das pessoas. Eu tenho muito medo de ganhar dinheiro. Eu tenho medo de ganhar dinheiro, de ser assaltado, de ser sequestrado. Então, vai colocando nessas duas colunas isso. Esse é o primeiro exercício que você vai fazer assim que acabar a live. Porque se você procrastinar para amanhã, você não vai fazer. E você não quer passar mais um ano frustrada, com medo de que não aconteça. Chegar no final de 2025, de novo eu não consegui, por que ficar se lamentando? Porque isso só vai te levar a escada abaixo, tá bom? O que você pode fazer depois desse passo? Escrever num papel tudo que você deseja abandonar. Então, esse é o segundo exercício ainda do ciclo 1. Então, escreve uma carta. Eu quero eliminar pessoas tóxicas da minha vida, eu não quero ter mais esse tipo de chefe, não quero ter mais esse tipo de colega de trabalho, eu quero eliminar alguns quilos da minha vida. Escreve tudo num papel, uma folha à parte. Tudo que você quer. Aí o que você acredita? Você acredita que queimar vai te ajudar? Queima o papel. Enterrar, picar, jogar na privada, enfim, faça o que você quiser no papel. Mas sinta que isso está saindo de você. Eu gosto muito de queimar, mas cada um tem a sua crença, cada um tem, a sua vontade, cada um acredita em alguma coisa. Então, primeiro exercício, fazer as duas colunas. Segundo exercício, escrever tudo que você quer eliminar da sua vida. É muito legal você escrever, não digite. Quanto mais você joga no papel, mais aquilo já vai saindo de você. Terceiro exercício do ciclo 1 para você fazer depois que você fizer esses dois. Criar um mantra. Pode ser, eu libero o passado e deixo o novo entrar na minha vida. Eu me liberto do passado, deixo coisas novas, pessoas novas, novas oportunidades entrarem na minha vida. O meu fica aqui na outra tela que eu tenho do computador, porque é uma coisa que eu olho sempre e eu tô sempre lembrando desse novo mantra. E também eu coloco um aviso no celular, eu tenho um iPhone, então fica no lembrete. Então ele desperta de manhã como um remédio, sabe? Que a gente toma de tantas em tantas horas. Aí você coloca do jeito que você quiser. Mas é bom você estar sempre lembrando que você precisa se libertar daquilo e deixar o novo entrar na sua vida. Ajuda bastante esse tipo de exercício. Ok? Alguém tem alguma dúvida do ciclo 1? Posso passar para o ciclo 2? Tô vendo bastante gente acenando ali. Bom, nenhuma dúvida, mas ainda a gente pode responder no final, tá bom? O ciclo 2 é você redefinir o seu mindset para 2025, porque isso é fundamental. Tudo começa na mente. Então, tudo que existe, por exemplo, o iPhone, a internet, tudo começou na mente de alguém. Então, também precisa começar o seu novo mindset para que 2025 seja bem diferente. Então, a gente começa um ano cheio de metas. Coloca metas para todas as áreas da vida. Tem gente que coloca as 10, 20 e não consegue cumprir nenhuma, porque se frustra logo no começo. Se você nunca cumpriu nenhuma, não adianta colocar um monte. Então, a primeira dica é começar aos poucos.
Coloca o que você quer fazer para os próximos 3 meses. Pode ser uma meta para uma área da vida, não importa. Mas isso já vai te ajudar a mudar, a criar um novo mindset, a ter mais motivação. Então, o que você quer? Então, vou dar um exemplo meu de novo. Eu tenho um grupo com 2 amigos meus e no dia 31, cada um divulgou qual era a sua meta de saúde ou um divulgou de pessoal para 2025. A gente compartilhou as nossas metas. Isso ajuda? Ajuda. Mas isso ajuda com pessoas de confiança, não com qualquer pessoa, tá? Então, você compartilhar a sua meta com alguém que você confia plenamente, seu marido, sua mulher, um amigo, alguém assim, é legal. Isso tem um compromisso. Então, todos os dias a gente mostra o que está fazendo para atingir aquela meta, mas é um trabalho diário. Então, compartilhar com alguém da sua confiança uma meta é legal. Outra coisa que você pode fazer, adotar um diário da gratidão. Sim, funciona muito. Então eu tenho um vidro aqui na minha casa, que fica aqui do lado da minha mesa, onde todo dia eu pego um post-it colorido e escrevo à mão, tá? Não tenho caderno. Algo que eu sou grato. Pode ser algo que está acontecendo no momento, algo que ainda não aconteceu, mas só esse sentimento de gratidão ajuda a você ter, você alcançar aquilo. Tá? Um quadro de visualização, como eu falei na última live, ajuda? Ajuda. Eu tenho também aqui nas portas dos meus armários tudo o que eu quero. Eu sempre consigo 100% do que eu coloco ali no quadro. Tanto é que eu vou atualizando. Quando eu consegui 100%, não precisa ser no final do ano, às vezes no meio do ano, 3, 4 meses, eu vou atualizando. Ajuda. E as crenças limitantes. Nós falamos bastante disso na última live. Quem não consegue identificar as crenças limitantes, eu vou falar agora um pouquinho sobre isso, mas eu tenho um e-book com 400 crenças limitantes. Quem tiver interesse é só entrar lá no link da bio, comprar, porque tem um passo a passo e também te ajuda a identificar as crenças limitantes. Então, eu falei na última live sobre tudo que a gente aprendeu na infância, tudo que a gente pensa, que a gente sente, sim, são as nossas crenças. E isso atrapalha a gente ter as metas? Sim. Então, o que eu vou falar hoje, assim, para aprofundar um pouquinho mais do que a gente falou da outra vez. Tudo que você fala assim, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, e será? Será que eu sou capaz de alcançar o sucesso? E logo no começo, quando eu fui num dos primeiros eventos ao vivo, que eu nem sabia muito bem o que era isso, como que funcionavam essas crenças limitantes, eu ouvi do Brandon Bouchard, que estava pela primeira vez no Brasil, o seguinte: quem fala eu não consigo, fala assim, eu não estou disposto a fazer o que é preciso para conseguir. Depois que eu vi isso, eu falei, não, gente, não é possível. Eu sempre estou disposta, eu sempre estou fazendo. E durante todos esses anos, eu fui vendo que sim, quando a gente fala eu não consigo, é porque a gente não está disposta a fazer o que é necessário. Pensa uma coisa, eu era consultora financeira. Se alguém falasse que eu tivesse que gravar um vídeo um dia na minha vida, eu ia falar, não, nunca vou fazer isso, você tá louco. Imagina que eu vou gravar um vídeo, imagina que eu vou fazer uma live, nunca, eu só sei fazer planilhas. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, era uma crença limitante. E do próprio Brandon eu ouvi que ou você faz isso, ou você vai prestar concurso público, ou qualquer outra coisa assim, né? Você não vai poder entrar nesse mundo digital, porque hoje em dia o mundo é digital. Se você não domina marketing digital, se você não domina inteligência artificial, meio que você tá obsoleto. Então, eu fui quebrando todas as minhas crenças limitantes. Todas não, né? Porque às vezes eu ainda me pego, vamos corrigir o que eu tô falando, eu ainda me pego com muitas crenças e já trabalho na hora. O que acontece é que hoje
eu identifico com mais facilidade as minhas crenças limitantes. Mas a primeira vez, o primeiro curso que eu fiz sobre isso, eu enchi um caderno de 200 folhas, aquele grande assim, com crenças limitantes. Com um trabalho sobre isso. Então foi a primeira vez, óbvio que depois disso eu continuei trabalhando, continuei enchendo cadernos e por isso que eu fiz até um e-book para ajudar as pessoas a identificarem as crenças limitantes. Quanto mais você elimina essas crenças limitantes, mais fácil fica de você atingir os seus objetivos, tá? Isso é fundamental. Então, o exercício é você identificar suas crenças limitantes. Outro exercício, a prática da gratidão. E tem um quadro de visualização. Então, o ciclo 2 é esse. Tá? Você adotar um diário de gratidão, escrever como eu num post-it todos os dias, ou ter um caderno, fazer um quadro de visualização do seu futuro mais próspero, sim, todos os dias. Coloca uma música animada, uma música que te fortaleça, ajuda bastante, mas sem trabalhar as crenças limitantes, não vai adiantar muito, tá? Então, é um trabalho conjunto, tudo ajuda. E o terceiro ciclo é pra gente planejar ações práticas para prosperar, tá? Então, quantas vezes a gente cria metas e não atinge? Então, e a gente fica assim, meu Deus, por que fulano de tal conseguiu atingir as metas e eu não consigo? Então, eu vou contar uma história para ilustrar e para vocês verem como é possível. Há muitos anos atrás, eu tinha uma cliente que ganhava muito pouco. Ela ganhava, acho que um salário mínimo no máximo. Ela estava com uma dívida muito grande. E ela queria, né, ter a sua casa própria, prosperar. Estava com uma situação difícil no casamento. E ela veio fazer exatamente o Liberte. Eu tinha acabado de lançar, ela fez exatamente o Liberte. Eu falei que ela era um case de sucesso. Em 6 meses, ela conseguiu se libertar das dívidas, melhorar o seu casamento, voltar a ter um relacionamento com o cônjuge dela e ter investido no banco, gente, ganhando um salário mínimo, tá? 10 mil reais. Então, em 6 meses, ela virou totalmente a chave dela. Porque ela fez um trabalho, ela pediu ajuda, a gente fez um trabalho conjunto, em 6 meses ela conseguiu. Então, se você está sem esperança de não conseguir pagar alguma dívida, de não conseguir ter um relacionamento, emagrecer, entenda que é possível. Mas às vezes é preciso ter coragem de pedir ajuda. Eu pedi ajuda em 2008. Eu tava assim, tudo errado. Saúde, trabalho, relacionamento, família. Era tudo errado, tudo ruim. O fundo do poço eu acho que era raso pra mim. Mas eu pedi ajuda. E foi o que fez eu estar aqui hoje. Foi o que eu fiz fazer uma transição de carreira. Foi o que hoje eu ajudo outras pessoas a se libertarem. Baseado no que eu fiz em 2008, eu criei o Liberte. Então, é toda a minha trajetória, toda a minha experiência. Então, não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, tá? Exercício prático do terceiro ciclo. Escolha 3 metas. Não adianta você pôr um monte, tá? Põe 3 metas para 2025. Elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ter uma data, quando que você quer atingir, e precisa ter o seu comprometimento, a sua disciplina, que diariamente você vai fazer algo para atingir essa meta. Tá? Primeiro ponto que é bem importante, divida em micrometas. Vamos supor que você quer ter 10 mil reais até o final do ano. Por um valor baixo, depois você aumenta, ou multiplica e faz de acordo com o que você pode. Quanto você precisa guardar por mês? Dica importante. Nunca deixe para guardar o dinheiro, investir o dinheiro por uma aplicação depois que você paga as suas contas, porque daí não vai sobrar. É sempre no dia que você recebe. Tá? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei por 10 reais, porque eu não tinha dinheiro, então eu punha 10 reais. Era o que dava.
Depois eu fui aumentando, e isso, óbvio que aos poucos eu consegui investir mais. Mas eu me propus a guardar pelo menos R$10 por mês. A minha meta era bem menor do que 10 mil, obviamente. Bom, eu preciso, vamos supor que você precisa, vamos por 12 mil, vai para ficar mais fácil. R$1.000 por mês, para ter 12 mil no final do ano, tá? O que você precisa fazer para para ter a mais R$1.000? Aí eu preciso fazer um trabalho extra. O que você pode fazer de trabalho extra? Quais são suas habilidades? Quais são as coisas que as pessoas falam que você é boa? Ah, eu sou boa em fazer brigadeiro. Faz brigadeiro. Ah, não tenho tempo. Acorda mais cedo. Tá? Eu acordo 5 horas da manhã. Outro dia minha faxineira, mas eu vou ter que trabalhar no feriado. Eu falei, querida, eu vou trabalhar sábado, domingo, no Natal, no Ano Novo. Então, sem desculpa. Se você quer ter esse dinheiro, se você quer atingir esse objetivo, isso pode ser em quilos. Quero perder 12 quilos. Quanto você precisa perder por mês? Quem pode te ajudar? Importante. Depois que você fizer isso, você vai criar as micrometas. Então, por semana, eu preciso perder 250 gramas. Por semana, eu preciso guardar R$250. Se for o seu caso de dinheiro, se você receber por semana. Então, essa semana eu preciso vender R$250 de brigadeiro. Então, coloca essas metas. O que você precisa fazer para vender esses brigadeiros? Para perder tantos quilos. Faz toda semana. Você atingiu a meta da semana? Comemore. Comemore as micrometas atingidas. Paula, eu pus por mês. Comemore mensalmente as suas micrometas. Como você quiser. Como você achar melhor. Paula, não entendi direito. Você pode me explicar essa parte da mentoria de micrometas? Como que eu posso aprofundar isso? Eu sempre faço uma sessão de mentoria gratuita por semana. Só você ir lá no link na bio e agendar, tá? Que eu posso te ajudar no particular. Fica mais fácil. Então, cria tudo isso. O que é importante? Você ter organizado isso. Você ter um planner, você ter uma agenda, você ter um caderno. Não precisa... Eu tenho o planner da Marion Papelaria. É fantástico. Hoje em dia, antigamente eu usava um caderno porque eu não tinha dinheiro para comprar. Ele esse aqui, entra lá depois no Instagram dela, tem toda a parte de planejamento, tem para você avaliar bastante coisa, assim, tem a famosa roda da vida para você avaliar muitas coisas. Então, ele é bem completo, tá? É o 2º ano que eu uso, gosto bastante, me ajuda bastante, todos os dias eu coloco tudo que eu tenho que fazer, desde a minha agenda até a agenda da minha cachorrinha. Então, tudo tá ali. Precisa ter um planner desse? Não. Você pode ter um caderno, mas isso precisa estar organizado em algum lugar. Posso fazer no computador? Pode fazer no Excel, pode fazer no Word, pode fazer onde você quiser. Mas é importante você estar visualizando isso. Pode ter aqueles quadros brancos na sua casa, onde você escreve o que eu preciso fazer até tal dia? Pode. Então, exercício do ciclo 3. 3 metas que você quer para 2025. Já atinge as metas, coloca mais 3. Tá? Que área? A área que você quiser. As metas são suas. Organizar isso num planner, numa agenda, em algum lugar. Fazer todo dia algo para que você chegue mais perto. Dividir em micrometas. E comemorar cada micrometa atingida, ok? Então, hoje a gente trabalhou 3 ciclos, que é deixar o passado, se libertar do passado, mudar o mindset para poder atingir as metas de 2025, fazer todo esse planejamento. Então, é bem importante que vocês façam isso logo depois, e todos os exercícios sugeridos logo depois que a gente encerrar. Eu vou responder as perguntas que me mandaram, que são várias, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. E depois, se quem mais tiver alguma pergunta, vamos falar sobre isso. Primeira pergunta: por que é tão difícil abandonar o passado?
É bem difícil mesmo, porque a gente vive apegado, porque ali é seguro, porque ali é confortável, porque ali a gente já conhece, mas ali não acontece nada de novo, tá? Pra quem me perguntou isso. Como saber o que está me prendendo em 2024? Reflita sobre os momentos de frustração, de estagnação. Qual foi a causa principal? Por que você não conseguiu avançar? Aquele exercício que eu passei logo no ciclo 1 ajuda bastante. Porque quando eu cheguei no final de 2024, eu falei, gente, aonde que eu perdi tempo que eu não consegui atingir essa meta? Eu atingi várias, né? Você não estaria aqui, não podia estar ensinando para vocês, mas teve algumas que eu falei, gente, por que essa tá enroscada? E eu fiz esse exercício, resolvi o que estava me atrapalhando ainda em 2024, porque eu tenho conhecimento, mas isso não tem problema, vocês também podem fazer agora para avançar. E se eu ainda me culpo pelos erros cometidos em 2024? Independente se for 2024, 2022, 2023 ou quando você nasceu, se perdoe. Porque enquanto você ficar nessa energia da culpa, você não vai fazer absolutamente nada. Se perdoe pelos erros cometidos e siga em frente. O importante é sempre a gente se perdoar porque a gente fez de errado, tá? Não ficar se culpando. Devo cortar relações com pessoas que me limitaram em 2024? Essa pessoa me segue com certeza e acompanhou meus stories. Pra quem viu, eu postei que eu bloqueei, excluí várias pessoas do WhatsApp e do Instagram. Foram coisas que eu precisei fazer. Dói demais fazer isso, porque tem pessoas que eu gosto bastante, mas realmente estavam me atrapalhando, realmente estavam me limitando, realmente eu estava perdendo muito tempo ali e eu resolvi eliminar, mas depois de várias tentativas de consertar aquilo. Então você precisa fazer isso? Se você sentir que sim, ok. Se você já tentou de tudo, como eu, e não conseguiu, isso está te limitando, sugiro que sim, é libertador. Como lidar com a sensação de arrependimento pelo que não fiz em 2024? Se perdoe e segue. Como identificar minhas crenças limitantes? Que eu já falei, observe os pensamentos, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Entra no link da bio, tem lá o livro, o e-book Crenças Limitantes, tem todo um passo a passo, tem várias crenças limitantes, tem como você se libertar dessas crenças. Paula, quero uma ajuda a mais, marca uma sessão de mentoria gratuita comigo ali também no link da bio. Vamos lá. E mais. Eita. Por que meu mindset parece voltar para padrões antigos? Porque o cérebro busca conforto familiar. Sempre isso. Como cultivar uma mentalidade de abundância em vez de escassez? Pratique a gratidão, elimine comparações e investigue, por exemplo, um comportamento simples. Você vai no mercado, você compra o sabonete mais barato ou você compra o que você gosta, sendo que às vezes a diferença é de centavos. Isso é uma crença de escassez. Eu, por exemplo, até já citei várias vezes aqui, eu ganhava aqueles cremes hidratantes da L'Occitane, do Boticário, enfim, de várias marcas e deixava apodrecendo no armário. Que coisa mais de escassez que isso, que a mentalidade mais escassez que isso. Eu não usava, porque não tinha merecimento, não tinha nada. Então, comece a observar os seus comportamentos no dia a dia, tá? E se eu não acreditar que sou capaz de prosperar? Você não acreditar, realmente fica difícil. Peça ajuda. Por que você não acredita? Você está sendo leal a quem? Da sua família? Começa com pequenos passos, com pequenas coisas. Mas sugiro que você procure algum tipo de terapia, porque isso está bem enraizado para você fazer essa pergunta, tá?
Estou com muita motivação, mas tenho medo de perder o foco. Foi o que eu falei no ciclo 3. Divida em metas pequenas. Comece pequeno. Não adianta você falar que você quer uma mansão agora. Começa pequeno. Vai comemorando cada micrometa atingida. Isso te ajuda a manter a motivação e o foco. Tu começa sempre pequeno. Micrometas. Comemore. Esse é o segredo. Como priorizar... Ai, peraí que saiu. Não. Posso mudar minha mentalidade mesmo que esteja em um ambiente negativo? É bem mais difícil. Se não tiver jeito, procure criar um ambiente seu, hora seu, fica mais distante. Procure fazer coisas durante o dia que façam ficar longe desse ambiente negativo. Eu sempre cito esse exemplo. É muito difícil um alcoólatra se recuperar perto de um bar. É muito difícil. Então, procure frequentar ambientes onde as pessoas são mais positivas, que têm uma mentalidade de crescimento e não um mindset fixo. Como lidar com imprevistos que atrapalham meus planos? Imprevisto todo mundo tem. Todo mundo tem. Recalcula a rota, mas não perde o foco. Tá? Imprevistos de saúde, de tempo, de todo mundo tem. Aprenda a não se frustrar, não querer controlar tudo e todos. Recalcula a rota. Tem dias que talvez você tenha que fazer mais coisas, mas faça. Recalcula e continua. A gratidão realmente ajuda a prosperar? Sim, porque ela sai do foco da escassez e vai para o lado da abundância. Quanto mais grato você for, isso está em qualquer religião, né? Quanto mais, pelo menos as que eu conheço, quanto mais grato você for, mais coisas boas vão acontecer na sua vida. Você precisa ser grato pelo ar que você respira, pela água que você tomou, pela pasta de dente que você usou, pelo sabonete, pelas coisas pequenas. Porque quando a gente perde isso, a gente dá valor. Então, por exemplo, eu fiquei no hospital. Quando eu voltei, tinha o meu chuveiro, ou eu pude pôr a minha roupa e não aquela roupa horrorosa do hospital. Nossa, foi a melhor coisa da minha vida, sendo que eu uso a minha roupa todos os dias. Mas a hora que eu tava no hospital, eu coloquei a minha roupa, foi a melhor sensação do mundo. E aquele roupa é horrível. E a gente não dá valor. Quando a gente começa a dar valor pelas coisas que a gente já tem, por mais que não seja tudo aquilo que você sonhou, aquela casa, aquele carro, aí as coisas começam a acontecer. Porque você muda o seu sentimento. Os sentimentos são os nossos GPS. A meditação realmente funciona? Funciona. Funciona bastante. Se você olhar as pessoas prósperas, as pessoas que conseguem se centrar, conseguem ajudar as outras pessoas, conseguem ter uma empresa, um trabalho, elas meditam. Porque isso ajuda a acalmar a mente, você voltar para o seu centro, você enxergar as coisas que estão acontecendo com uma visão melhor. Você não começa a vai todo aquele turbilhão de emoções em cima daquele problema que você não consegue resolver nada. Quando você volta para o seu centro, quando você se reconecta, que a meditação ajuda bastante, você consegue resolver mais as coisas, você consegue focar mais, tudo melhor. Quem não consegue meditar, respira 1 minuto, depois no outro dia você respira 2 minutos, se concentra na sua respiração, 3 minutos, vai aumentando. Não se cobre, começa aos poucos, como eu falei desde o começo. Como integrar novas práticas na minha rotina sem me sobrecarregar? Começa pequeno, começa com poucas coisas. Então, por exemplo, antigamente eu treinava 40 minutos. Tá, Paula, tá aí muito, tá bom. Começa treinando 10 minutos.
Hoje eu treino 2 horas. Mas começa pequeno, começa fazendo uma caminhada de 5 minutos. Começa fazendo uma caminhada de 10 minutos. Começa fazendo algo, mas pouco. Vai aumentando 1 minuto por dia. Aumenta 1 por dia, 1 por semana. Eu, às vezes, quando eu me coloco um desafio, eu vou, por exemplo, de correr mais, eu coloco 1 minuto a mais, 2 minutos a mais. Eu vou me colocando poucos minutos. Eu já tenho um condicionamento, então eu consigo fazer mais. Então, o que você consegue fazer mais? Então, outro exemplo meu, para quem tá aqui no digital. O primeiro vídeo que eu fiz, eu demorei 9 horas para gravar. Tá horrível. Não, tá no outro plataforma concorrente que tá horrível. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Mas eu fui fazendo. A primeira live que eu fiz há anos atrás, tá ruim? Tá. Mas fui fazendo. O primeiro stories ficou ruim? Foi. Hoje eu gravo 30 vídeos num dia. Mas as coisas vão indo aos poucos. Então, começa pequeno, vai aumentando aos poucos, tá? Quais os hábitos diários, quais os hábitos mais importantes para criar prosperidade? Planejamento, como a gente já falou, não precisa ter um planner super como o meu, pode ter um caderno. Leitura contínua. Ai, não gosto de ler. Comece no audiobook, pelo menos. Mas se instrua, tá? O que é importante também, uma dica final? Acompanhar as metas. Sempre. Então, o planner que eu tenho ajuda a acompanhar as metas? Ajuda. Mas tem vários modelos na internet que podem te ajudar, que você pode baixar se você não tem dinheiro para comprar um bom planner. Eu também não tinha, eu tenho só 2 anos que eu uso esse da Marion. Então, começa pequeno, mas comece, ok? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, só me mandar. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas aqui. Eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo. Tá um monte de gente assinando, daí eu não consigo. Quem me mandou no inbox, acho que foi ontem ou hoje, se a live ia ficar gravada, fica por poucos dias, tá? Depois ela sobe para a plataforma da Hotmart. Eles ficam por poucos dias. Acho que vai ficar uns 10 dias mais ou menos, tá bom? Então até semana que vem, daqui a pouco eu coloco qual é o tema da semana que vem para vocês já começarem a me mandar as perguntas.